gestores, para as entidades, instituições, organizações mundiais de saúde e tudo mais, né? Esse momento da jornada em si, o IEL pensou em trazer para os gestores e entendendo que eles têm o papel fundamental na condução dos negócios, a capacidade de aprimorar essa capacidade de liderança deles para trazer para essa condução de retomada dos negócios pós-pandemia respostas rápidas e assertivas, né? Então nós tratamos enquanto instituição da gestão em si do negócio. Nossa abordagem ela se dará nos eixos de gestão organizacional, gestão tecnológica e gestão digital. Vou fazer já uma introdução para um entendimento geral e alinhar aqui entre os participantes, né, sobre a jornada. A jornada ela perpassa por três momentos, né? Esse nosso primeiro momento, ele é a palestra que será conduzida pela Daniele Porto, que é uma consultora sênior do IEL e nossa parceira dentro do negócio. Ela nos dá todo o apoio com relação à condução e ela fará também parte das mentorias que serão realizadas nesse momento. E após esse momento, as empresas que participarem aqui, ou até mesmo empresas e empreendedores que vocês conhecem que estão precisando de apoio, podem acessar o link que nós disponibilizaremos, que este link é o link do instrumento que foi criado pela Diretoria de Inovação da FIEC para mapear o grau de maturidade da gestão dos negócios. Então, a participação nas mentorias ela é obrigatória, o preenchimento desse instrumento, né? E que o Rafael, que é o nosso convidado também, nosso colega aqui da casa, ele vai falar um pouco e detalhar mais sobre esse instrumento na sequência, após a fala da Daniele. E, subsequente a isso, a esse preenchimento, se dão as mentorias, que serão divididas em até 4 mentorias, sessões de 1 hora cada, tá bom? Eu vou detalhar mais ao final, para as pessoas que, no decorrer aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo e da palestra da Daniele, forem se inserindo aqui, né, participando. E eu gostaria de convidar a nossa gestora, a Margarete Lins, que está participando e representando a superintendente do IEL, para dar as boas-vindas a vocês e agradecer pela participação e presença de todos nesse momento, tá bom? Margarete? Pronto, Jackson. Boa tarde, pessoal. Para a gente é um prazer enorme estar aqui com vocês. Tivemos aí que adiar um pouco o nosso evento, né, mas hoje está dando certo. É uma pena a gente não ter mais empresários, né? O Michel, o Alexandre, que tem mais conhecimento aí do pessoal da região, depois poderia, inclusive, apontar para nós, assim, quem seriam os empresários, para a gente poder, na sequência, né, manter o contato aí para dar continuidade à implantação da jornada. Então, para a gente é uma grande satisfação estar aqui, né, trazendo para Sobral o programa Jornada Estratégica Empresarial. Nós já tivemos um lançamento aqui em Fortaleza, um lançamento também no Juazeiro. Nós já trabalhando com 23 empresas que já foram diagnósticas na fase de implantação dos seus planos, né? Já iniciaram as mentorias, tá? Juazeiro, a gente começou tá, na fase do diagnóstico e aqui nós estamos iniciando agora o lançamento e brevemente já estaremos com alguns diagnósticos também aí para poder gerar esses atendimentos. Então, essa ação ela foi pensada, foi assim, muito pensada e estruturada. Ouvimos a opinião de alguns consultores que estão muito próximos a nós, para tentar trazer produto para o empresário que venha realmente ajudar ele nesse momento, né? A gente sabe que esse momento não é fácil, vocês aí em Sobral estão vivenciando mais impactados, né, na verdade, nesse momento, por conta dos altos índices, né, de
A Margareth está tendo um contaminação, probleminha, isso, né? muita gente... Vocês não estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Está falhando um pouco. Voltou. Deu certo agora? Estão ouvindo? Sim. Sim. Pronto. Então, até onde vocês me ouviram? Que eu falei um monte de coisa. Foi só o finalzinho. Tá. Então, assim, realmente a gente está procurou trazer assim, o que fosse mais prático, né, mais fácil de implantação, para que as empresas possam se engajar nesse momento, tá? O Jackson já explicou um pouquinho aí como é que vai ser o processo, né? Então, eu não vou entrar no mérito, né? Na sequência, ele vai detalhar um pouco mais, mas eu queria agradecer aí a presença de todos, né? E agradecer em especial aqui a Daniele, que está aqui hoje, que vai fazer essa palestra aqui para a gente. É uma consultora, assim, muito parceira nossa, que sempre está junto, e que a gente sabe que tem muito a contribuir com o IEL e principalmente com as empresas que o IEL vai atender, tá? Então, Obrigada. gente, muito obrigado. Queria agradecer também ao Rafael, que não sei se ele já conseguiu entrar, porque nós acabamos de sair de uma reunião, eu e o Rafael, e eu já entrei aqui para falar com vocês, mas ele vai já estar aqui conosco para apresentar aí essa ferramenta que foi criada dentro do sistema FIEC, né, para a indústria, onde a indústria, através dela, pode ter um mapeamento de todo o seu negócio, identifica exatamente tudo aquilo que ele precisa estar melhorando para o bom desenvolvimento do negócio. Então, essa ferramenta ela vai ser bastante útil nessa primeira fase, e que, com o olhar dos nossos profissionais e consultores, isso fica mais ainda bem, eu diria, mastigado, digamos assim, né? Esmiuçado e assim, mais detalhado para que o empresário possa definir exatamente o que é que ele precisa nesse momento agora para melhorar e retomar de forma assertiva o seu negócio nesse momento, tá? Então, espero que todos tenham uma boa tarde, uma tarde bem prazerosa e que saiam daqui motivados para participar da jornada e para aqueles que são do sistema FIEC se motivem em estar levando essa mensagem para o empresário para que ele possa ser beneficiado através dessa ação que o IEL está trazendo hoje para vocês, tá? Muito obrigada a todos e vamos lá, Jacques, a palavra volta para você aí. Obrigado, Marcelo. Jacques, eu gostaria de fazer uma breve introdução, pode ser? Pode ser, eu ia chamá-lo, você mesmo, doutor Fernando, para dar as honras aí da casa como representante da indústria na região e, na sequência, se os demais colegas quiserem também fazer alguma introdução, Alexandre, o próprio Wagner e o próprio Michel, que também conhecem e são da região e dão esse apoio à indústria, que também podem tomar aí a fala. Fique à vontade, doutor Fernando. Ok. Boa tarde a todos, boa tarde, Daniele Porto, que vai ser a nossa palestrante. Obrigado pela presença em Sobral e cada um no seu lugar. Eu, por coincidência, não estou em Sobral, mas estou participando. E agradecer também ao IEL, por ter estendido também para a nossa região. Lamento a quantidade de empresários muito pequena, quase nenhum, apenas eu representando aqui, por enquanto. Espero que mais tarde apareçam outros. Eu participei do lançamento de Fortaleza e, inclusive, na hora, fiz questão de pedir para que fosse lançado aqui em Sobral, para que nós motivássemos também os nossos empresários, né? Naquela época, a situação ainda estava muito difícil, tudo fechado, Sobral em lockdown rígido, né? Isolamento rígido. Agora que nós estamos saindo desse isolamento, ainda o pessoal está muito sentido com tudo isso, as empresas em dificuldade, o shopping funcionou ontem, a partir das 14 horas, então o clima ainda não é muito bom aqui em Sobral, entendeu? E, inclusive, apesar dessa quantidade grande de pessoas infectadas, nós estamos vendo agora o declínio. No primeiro momento,
nós achamos exagero. Eu, inclusive, fui um dos que achei que foi exagero, tanto do governador como do prefeito, e reitero aqui, achei que foi exagero mesmo, mas está dando resultado, isso aqui importa. Sobral está com 3 dias que tem nenhuma morte, né? Já tem a UTI do Hospital Regional Norte já está sendo desativado, porque não tem mais quase ninguém. Então, isso é muito bom, significa que está tendo resultado. Então, eu penso que essa falta de pessoas ainda é reflexo, viu, de toda a estrutura ainda que não está funcionando ainda. No nosso caso, nós funcionamos, entendeu? Nós fomos do setor que pôde funcionar, tanto o setor de pré-moldados, como o setor de cerâmica, como o setor de alimentos, que faz parte do grupo da nossa família, entendeu? Mas nós sentimos muito, foi terrível o início, muito difícil, não tinha nada para fazer. Chegávamos na empresa, não tinha um cliente para atender, não tinha o telefone não tocava, ficou mudo, passaram vários dias mudo. Inclusive, nós planejávamos à tarde em relação a amanhã. Como é que foi amanhã? Alguma ligação? Algum cliente não. Então, não vem ninguém à tarde. Você imagina uma empresa de tantos anos usar essa estratégia, liberar todo mundo porque não tem nada para fazer, porque não tem nada para vender? Quer dizer, é muito difícil, é muito triste. Felizmente que agora a coisa começou a dar uma retomada, a construção voltou, e ela voltou mesmo com tudo, pelo menos no setor de cerâmica e pré-moldados, está dando um bom alívio para nós, entendeu? O cimento está faltando em Sobral, faltando cimento, faltando ferro, faltando tijolo, está faltando tudo em Sobral. Olha que beleza. Quer dizer, beleza no bom sentido, né? Que as empresas estão voltando a trabalhar e a pedir e a construir, entendeu? Então, o meu questionamento é o seguinte: dado a pequena quantidade de empresários, vão ter que mudar a dinâmica para que eles vejam, né? Para que eles sintam, porque vão perder os questionamentos das pessoas, do Jackson, da Margarete, da palestra da Daniele, enfim, das pessoas que conhecem bem isso aí. Nós vamos ter que mudar um pouco a dinâmica, né? Para chegar até eles, porque é interessante. Quando eu participei em Fortaleza, eu fiz questão de não me inscrever, para me inscrever aqui em Sobral, tanto a moldados como a cerâmica, mas, então, a gente vai ter que estudar melhor, né, Alexandre e Michel, e também com a ajuda do Jackson, Margarete, qual vai ser a dinâmica que nós vamos implementar para repassar tudo novamente para cada um dos empresários, entendeu? Esse aí é o meu questionamento inicial. Então, Fernando, esse momento nós estamos gravando, né, e a gente pode estudar alguma possibilidade de divulgar isso com eles por outro meio, através de uma, assim, disponibilizar isso no YouTube, divulgar para que as pessoas não participaram, mas que têm interesse, né, de receber as mentorias, de apurar melhor, né, o grau de maturidade da gestão do seu negócio, que isso fique condicionado a um mapeamento contínuo e sistemático, que é o que nós pretendemos fazer com esse instrumento, né, que vai ser utilizado nessa jornada. Nós podemos sim ver essa possibilidade. Depois o Rodrigo, que é da nossa equipe, ele pode nos dar um retorno com relação a isso, tá bom? Diante do que o senhor falou, realmente, no primeiro momento, as perspectivas eram de queda de receita, né? E continuam. Queda de receita, de capacidade de pagamento dos clientes, né? Agora, aos poucos e gradativo, com essa retomada, vão surgindo novas necessidades, ajustar o volume da produção para atender essa demanda que passa a comprar agora e que não tinha uma produção pronta, né, a pronta entrega naquele momento, né, tem também a questão de enxugar a diminuição dos custos, de despesas, para ter esse ajuste, manter um quadro de funcionários, que é muito importante, fazer essa gestão de pessoas muito bem com relação a isso, que essas pessoas trarão um diferencial para o seu negócio e possibilitarão um diferencial competitivo. Então, diante de tudo isso e com esses questionamentos, eu vou passar a palavra para quem entende. Então, a Daniele fará a introdução disso de uma forma sistemática e com toda a didática que ela sempre costuma nos entregar e com os resultados de sempre. Então, eu passo a palavra para a Daniele, para ela
tentar abordar e nos responder esses questionamentos, tá bom? Na sequência, haverá a fala do Rafael e, por último, a gente fará as considerações e dúvidas e toma a palavra novamente quem for oportuno e dentro da fala do que nós abordamos, ok? Daniela, a palavra é toda sua. Ok, pessoal, boa tarde mais uma vez, né? Eu recebi aqui a missão, né, do IEL de trazer aí essas reflexões para vocês. Nós vamos hoje debater e refletir sobre aspectos importantes que estão acontecendo nesse momento, né, principalmente. E eu fiz aí, Jackson, um compilado de temas importantes, mas, claro, não para a gente se estender demais, a coisa realmente é para ser mais objetiva, mas para que a gente traga, assim, algumas reflexões sobre a importância, né, doutor Fernando, o senhor falando aí, eu realmente atentei para vários pontos que eu coloquei na palestra, realmente. Então, a gente espera trazer aí, com essas reflexões, alguma contribuição para o IEL, para vocês, para que a gente possa avançar aí nessa jornada, né? Bom, eu vou projetar aqui os slides, tá, pessoal, que eu coloquei aqui, para ficar um pouco mais didático, tá? Vou colocar aqui para a gente, eu quero só confirmar aí se vocês estão vendo. Só um minutinho. Me confirmem, por favor, se está aparecendo. Vocês estão vendo? Ok. Ok? Pronto. Tá ok, apareceu. Legal. Eu vou começar, eu vou explanar alguns pontos importantes do que a gente vem vivenciando, tanto na minha visão de consultora, que eu venho atendendo algumas empresas na consultoria financeira, como também na consultoria estratégica, e também um pouco do conhecimento técnico e teórico, né? A gente tenta trazer aí para vocês esse apanhado de questões. Então, começando aí o nosso bate-papo, né? Eu trouxe aí o tema finanças com foco estratégico, novo mundo, novas estratégias. A minha pegada é muito forte na questão financeira, porque sabemos que nesse momento as dores maiores estão sendo relacionadas ao financeiro, né? Claro que não existe só essa dor, mas ela é a dor que mais incomoda, vamos dizer assim. Então, finanças com foco estratégico é muito para a gente repensar aí alguns pontos nas nossas empresas. Desculpem. Bom, eu trago aí isso aí eu não vou me ater, tá certo? Depois eu posso colocar os slides, caso vocês queiram ter esse material, tá certo? Eu começo com algumas reflexões sobre esse novo normal, né, que todos estão chamando de novo mundo, novas situações, novos clientes. Então, eu trago algumas reflexões no sentido de que a gente, empresário, né, como o nosso foco aqui é o empresário, para que ele comece realmente fazendo uma reflexão sobre a mudança de comportamento, né, o chamado mindset, né, que hoje todo mundo fala sobre o mindset, né. Na realidade, nada mais é do que uma mudança de comportamento do empresário no sentido de se tornar um tanto mais flexível, a enxergar as mudanças que estão ocorrendo no ambiente externo e assim ele buscar se adaptar e buscar ser flexível dentro de sua empresa, com seus processos, com a sua tecnologia, com as suas pessoas, com todos os itens que formam ali o cerne estratégico do negócio. Então, a primeira reflexão é em relação a essa mudança de comportamento. Será que você está, digamos assim, preparado para isso como empresário? Né? São reflexões. O segundo ponto que a gente traz é um olhar forte para a questão da inovação e da sustentabilidade, né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo, e o que acontece no mundo acontece aqui, né, gente? Então, assim, os investimentos em inovação, a busca por novas tecnologias, a busca por a questão sustentável, né, o cuidado do meio ambiente, o cuidado com as pessoas, a questão, por exemplo, questões sociais, questões de racismo, vocês estão vendo o que está acontecendo aí fora, as pessoas estão muito próximas a serem consumidores de empresas que se preocupam com esses fatores. Então, isso é um caso a se refletir. O outro ponto importante que eu trago de início é essa transformação que as nossas empresas precisam pensar e repensar, né? Todos falam de transformação digital, é o que a gente vem ouvindo falar, mas, na realidade, a transformação ela é bem mais ampla, é uma transformação estratégica, e dentro dela existe uma transformação digital, é um ponto fortíssimo, que nós todos temos que nos perguntar
como nós podemos aí evoluir no sentido da transformação digital em nossos negócios. Lógico que a indústria, o varejo e os serviços são cenários diferentes, mas cada um deles, a seu modo, dentro do seu mercado, deve buscar aí se transformar nesse sentido, buscar aí a tecnologia, tanto para ter rapidez em seu processo, como também para ter redução de custos, né? Não dá para não falar em redução de custos nesse momento. Então, o próximo ponto também de reflexão é em relação a finanças, de onde virão os recursos para toda essa transformação, para essa inovação tecnológica, para que eu possa realmente competir nesse novo cenário. Eu necessito realizar investimentos, eu preciso de dinheiro, e eu ainda preciso cobrir o problema que eu tenho aí de 4 meses, alguns sem faturar absolutamente nada, com um custo altíssimo, né, vindo aí, uma dívida rolando, né, e aí, com 2 questionamentos: como que eu faço para investir se eu não conseguir nem pagar ainda a minha operação nos 4 meses que eu estive aí em pandemia, né? Então, existem muitos questionamentos que a gente pode discutir aqui. O último ponto seria que, para começar essa mudança na sua empresa, para começar essa jornada, você tem que analisar como é que está a tua empresa hoje, né? Tem que ver o que você hoje, entre aspas, falando de finanças, quais são as dívidas da empresa, qual é o fluxo de caixa dele previsto, o que você tem a receber, a pagar, qual a tua necessidade de capital de giro. Isso tudo, pessoal, faz parte de uma grande questão chamada estratégia. Então, a gente tem que repensar esses pontos, são poucos pontos, nem falei tantos, existiriam muito mais, mas não dava. Então, nós vamos falar um pouco sobre cada coisa aí, nesse ambiente aí de novo normal, tá certo? Bom, inicialmente, eu pergunto para você essa questão do mindset, que muita gente, Daniela, isso aí não é uma questão relevante, isso é bobagem, diante do que nós estamos sentindo, nós estamos passando. Gente, existe a visão de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Se o empresário tiver uma visão curtíssima, o que é exatamente que ele vai pensar? Daniela, eu quero pagar as minhas contas de amanhã. Se o empresário tem uma visão de médio prazo, ele vai dizer, Daniela, eu preciso me planejar para que eu consiga cobrir as minhas contas no curto prazo. Se o empresário tem uma visão maior, ele pensa, Daniela, eu tenho que pagar as contas? Tenho, mas eu tenho que pensar no depois. Eu tenho que me preparar para esse mundo. E para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ser flexível. Isso é uma reflexão para o empresário. Porque, pessoal, como exemplo aqui dessa questão do mindset, eu acho interessante que ele fala assim, quando fico frustrado, persevero. É o empresário que tem um mindset flexível. Já aquele empresário do passado, aquele cara que está amarrado a velhos paradigmas, né, que não conseguiu aí evoluir em termos de acompanhar a mudança, ele diz, quando fico frustrado, eu desisto. Realmente essa empresa não dá, é muita dívida, é muito problema, é pandemia, é funcionário, é despesa. Esse empresário realmente ele tende a não continuar. Então, assim, essa mudança de comportamento, e aí eu trago até agora para a nossa palestra, né, quando o doutor Fernando falou, só tem eu de empresário, né, ele citou isso, não sei se nesse momento só tem ele, mas isso realmente é um forte indicador dessa questão do mindset. Por que os empresários não estão vindo buscar ajuda, né, procurar recursos para que acompanhe esse novo mundo, né? Será que acham que é mais do mesmo, que nada mudou, né? Então, assim, precisamos mudar esse comportamento enquanto gestores e empresários e buscar conhecimento, sim, né? Então, essa aí é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria tocar é em relação ao novo olhar, né? Ao novo olhar que as empresas estão tendo perante o mundo. E aí eu trago alguns exemplos. Claro que a gente sabe que são grandes empresas, mas o que vale para grandes empresas vale para média, vale para pequenas e vale para micro, sim. Cada qual no seu, vamos dizer, no seu quadrado, né? Mas vale, é exemplo que nós temos que seguir, né? Então, empresas como Magazine Luiza, por exemplo, que está aí ranqueada como a que mais vende na pandemia. Por quê? Será que é porque ela investiu mais em e-mail marketing? Será que ela conseguiu ter preços baixos, muita promoção? Não, simplesmente porque ela adotou práticas de sustentabilidade, de inovação. Então, ela conseguiu trazer essa mensagem para as pessoas e fazer com que as pessoas quisessem comprar deles.
Então, tem aí a campanha feita pela FIEC, que é uma campanha que é de solidariedade. Então, as empresas, elas estão engajadas nisso aí. Esse é um novo mundo. Precisamos saber, dentro da nossa empresa, se for uma pequena, uma média, uma micro, qual é a sua causa, né? O que você defende? Realmente a tua empresa está preocupada com isso? Você não vai investir milhões, mas uma ação solidária que você faça já traz um valor da tua marca para o teu cliente, né? Então, isso são coisas a se pensar e a se refletir. Outro exemplo interessante, pessoal, são os bancos tradicionais e os bancos digitais, né? Nós temos hoje aí uma gama de bancos digitais que estão conquistando clientes de bancos tradicionais. O mundo mudou. O Itaú tem 50 milhões de clientes e ele foi criado em 1924. Pessoal, o Nubank, ele foi criado em 2019, criou em 2013, e ele já tem 4 milhões de clientes, 4 milhões de contas. Então, é algo que vem como uma onda gigante, né? E não dá para parar isso. Então, o que acontece? As fintechs surgiram. O que são as fintechs, Daniela? As fintechs são empresas, startups, que trabalham com inovação e otimização dos processos financeiros. Hoje, com o smartphone, você investe no mercado de ações, você pega um empréstimo, você faz transferência, que você precisaria ir numa agência bancária, conversar com o teu gerente, fazer a tua linha de crédito, aguardar dias. Então, esse é o futuro e esse é o novo mundo. Então, não é porque eu estou falando em grandes empresas que vocês imaginem que isso não serve para uma micro ou pequena. Serve, e é o recado que o mundo está dando, né? O recado que estão dando para a gente é esse aí. Quanto tempo essas empresas passaram para conquistar 50 milhões de pessoas? Observem aí. O rádio passou 38 anos, pessoal. Agora vamos lá para o último aí, Instagram, os stories, Instagram. 3 meses. Em 3 meses já tinham 50 milhões de usuários. Então, isso é uma coisa que você pensa e é algo grandioso. E essas pessoas são clientes. Se nós estamos falando de varejo, são clientes já diretos, né? Se nós estamos falando de indústria, a indústria vende para o varejo, então ela também faz parte dessa cadeia, e o prestador de serviço também está envolvido nesse cenário, porque as empresas, elas não são isoladas, elas estão todas dentro de um conjunto, de um mercado. Então, toda essa evolução digital, essa transformação das pessoas, essa questão do seu novo comportamento como empresário, de alguém que pense mais em inovação, tudo isso, gente, vai colaborar para que você consiga atingir aí as suas metas nesse novo mercado, né? Então, essas novas estratégias, elas exigem o quê? Primeiro, a transformação digital. Preciso entender como é que eu vou usar a tecnologia a meu favor. Daniela, eu sou uma indústria, eu não sou um varejo, eu não vendo lá na ponta, eu não consigo fazer um marketplace, eu não consigo fazer toda aquela atividade que um varejo faz, porém, eu descobri, por exemplo, que nessa pandemia, o meu setor financeiro, o meu setor burocrático, trabalha melhor em casa. Me mandam relatórios, fazem pagamentos programados, isso fez com que eu reduzisse o meu local de trabalho, eu não preciso mais de uma empresa maior, e eu consigo reduzir custo, consigo competir mais, porque eu estou usando um sistema melhor e a tecnologia me favorece. Isso está acontecendo muito. Essa transformação digital, ela não é apenas para mostrar a algum tipo de cliente que você está transformado, não tem nada a ver. É uma estratégia, é uma cultura que você precisa implementar. Depois disso, pessoal, depois de você avaliar essa questão da transformação digital, você tem que pensar como é que você está fazendo com as pessoas. A valorização das pessoas, né, do teu capital humano. A cultura de inovação, como é que você está tratando a inovação no seu negócio? Ah, Daniela, meu negócio, ele é uma indústria, mas ela é uma indústria extrativa, não tem como ter inovação. Claro que tem, existem máquinas modernas. Será que você não consegue, através de uma máquina moderna, otimizar a tua produção, de repente? Você consegue reduzir o custo, competir melhor? Então, esse tipo de análise, nós precisamos nos apropriar do nosso negócio para ter, né? Outra questão é o foco na experiência do cliente, nesses novos canais de venda, né? E aí um pouco mais de varejo, né? Porque nós temos aqui empresas mistas, né? Como é que esse novo cliente está experimentando aí essa compra, né? Hoje você pega o celular, compra, o produto está na tua casa, será que ele vai ainda na loja, escolher o produto, esperar uma semana? Então, assim, o mundo mudou.
E para isso, a gente pede que a gente orienta que as empresas definam novas estratégias para enfrentar essa nova situação, porque o mercado mudou. E se o mercado mudou, eu sou uma empresa, eu preciso me adaptar ao novo mercado. Então, é muito por aí essa questão da jornada, essa orientação às empresas a colocar essas estratégias de forma mais atual, a trazer para hoje como você vai competir lá fora, como você pode melhorar suas práticas e também, claro, suas metas, seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, dentro desse cenário, a gente está aqui falando um pouquinho sobre a questão de finanças, né? Que exatamente a questão, o cerne da questão, né? Daniele, mas por onde começar, né? Pessoal, em primeiro lugar, a gente tem que dizer que finanças e estratégias jamais podem estar dissociados, né? Uma estratégia bem traçada, ela precisa de indicadores, principalmente financeiros, para que você entenda se a sua estratégia teve ou não sucesso. Mais do que isso, você precisa monitorar os indicadores e de forma rápida, para que você possa mudar de estratégia, caso seja necessário. Então, finanças começa hoje, no momento que nós estamos, claro, a gente tem que trazer para o momento atual, você precisa fazer um levantamento das finanças do seu negócio. Como é que está a tua empresa hoje? Existe um endividamento na empresa? Se existe um endividamento, como você está tratando esse endividamento? Como você está buscando esse crédito? Será que você já buscou o crédito ou você está aguardando para ver se as coisas melhoram e de repente você começar a tentar pagar, está pagando juros altos, não recorreu a nenhum banco? Como é que está as finanças do seu negócio hoje? Tem equilíbrio, não tem equilíbrio, está no vermelho? Se tiver normal, a maioria está, né? A gente sabe disso. Não quer dizer que não tenha solução, mas é preciso tratar isso aí. E para tratar, eu tenho que ter um diagnóstico. Eu tenho que entender como é que está hoje essas minhas finanças. O que eu devo, né? O que eu tenho a receber? O que eu tenho a pagar? O que eu tenho de curto, médio e longo prazo? Até onde eu vou projetar isso? Qual o melhor cenário? Qual o pior cenário? Então, se eu não faço isso, essa primeira parte do, entre aspas, do dever de casa, como é que eu vou pegar um empréstimo no banco se eu não sei nem qual é a minha necessidade? E aí eu vejo muitos empresários dizendo, Daniela, eu vou pegar o máximo que eu puder, porque a taxa está baixa. Isso é absurdo, né, gente? Não posso pegar o máximo que eu puder. Eu tenho que pegar o que realmente eu necessito pegar. Porque dinheiro parado não gera retorno, não gera rentabilidade. Então não adianta eu pegar o máximo que eu puder. Eu tenho que pegar o que eu preciso. E para isso eu vou aqui para o segundo ponto. Eu preciso fazer uma projeção financeira. Projetar qual é a minha previsão de recebimentos e pagamentos. E nesse ponto eu escuto assim, Daniela, eu não tenho previsão nenhuma, porque eu não sei o que vai acontecer. Aí eu digo, ninguém sabe. Uma coisa é certa, as despesas chegarão. É ou não é? Não tenha dúvida. Se as despesas chegarão, eu já sei pelo menos que, sem receber nada, eu tenho que ter aquele montante para que a minha empresa não feche, não quebre, né? Dentro dessa perspectiva, a gente começa a analisar o cenário ruim, o cenário médio e um cenário bom. Então, nós temos sempre que trabalhar com 3 cenários. Eu sempre trabalho dessa forma. Porque hoje, pessoal, nós vivemos em algo meio que imprevisível. O mercado está voltando, está uma correria louca para as empresas estão começando a faturar muito, não tem estoque para entrega. E, de repente, a gente não sabe se essa situação se mantém, porque o desemprego está muito alto. Então, isso funciona em cadeia, né? A gente não pode dissociar uma coisa da outra. Então, é ótimo essa reação inicial, mas ela é duradoura? Ainda não sabemos, né? Então, cabe você realmente fazer uma projeção de cenários. Em seguida, pessoal, quando eu fizer a minha projeção financeira e eu descobrir aí mais ou menos qual é a minha necessidade de capital de giro, eu vou buscar qual a melhor fonte. E hoje nós temos aí no mercado algumas fontes de recursos, uma delas é o FAMP, que é o Fundo de Aval para Pequenas Empresas, lá que o Sebrae, em parceria com a Caixa Econômica, primeiramente, e agora com outros bancos, que eles estão oferecendo aí. E um outro recurso muito interessante é o do BNB, chamado FNE Emergencial, não sei se vocês conhecem, mas ele é muito destinado a municípios, assim como Sobral, e tem taxas muito, muito, muito atrativas. Então, eu preciso encontrar a melhor fonte,
Onde é que eu vou buscar esse recurso? Porque pegar recurso, muitas vezes, pode ser excelente. Outras vezes, se você não administrar bem, ele pode realmente ser um tiro no pé, como a gente diz, né? E depois que eu pegar a melhor fonte de recurso e conseguir o dinheiro que eu preciso, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou monitorar os meus números. Eu vou atrás das minhas estratégias e vou monitorá-las. Bom, Daniele, eu tenho como estratégia vender mais à vista, vou dar um desconto grande para o cliente para eu captar caixa. Eu quero captar caixa, eu quero fazer isso em grande escala, e eu sei que é possível. Então, vamos jogar alguns indicadores para acompanhar se essa tua estratégia ela realmente está trazendo resultado favorável. Então, pessoal, monitoramento, traçar metas através de indicadores. Então, isso não pode ser dissociado. Isso tem que estar trabalhando em total consonância, né? E qual é o passo a passo, Daniele, para eu começar a reestruturar? Primeiro, e agora? Como funcionará o meu negócio depois da pandemia? Será que eu vou abrir as portas ou funcionar da mesma forma? Ou será que eu já implementei alguma inovação? Já coloquei algo mais... usei a tecnologia a meu favor em alguns pontos durante a pandemia? Isso permanece? Vou ampliar esse investimento aí tecnológico para eu poder reduzir custos? Qual é o seu plano? O que fazer, né? Em alguns setores da economia, né, em algumas empresas, principalmente aqui em Fortaleza, eu acompanho 3 ou 4 que fizeram isso, o home office vai permanecer. Começou o home office, em alguns setores, a empresa permanece. Colocaram sistemas nos computadores das pessoas e disseram, pessoal, a partir de hoje você vai trabalhar de casa. Será que isso foi bom para essas empresas? Se funcionou na pandemia, a tendência é que funcione depois, porque funcionou. Bom, para isso eu tenho que reestruturar, não posso jogar simplesmente. Terceiro, eu adotei novas tecnologias durante a pandemia. Que tecnologias eu vou adotar depois? Se o meu cliente mudou, como eu vou atendê-lo e como eu vou encantá-lo agora, a partir de agora? Porque para ele é fácil pegar o celular, apertar o botão e comprar. Por que ele vai comprar comigo se ele tem 50 para comprar? Então, assim, são essas questões que nós temos que pensar. Qual é o teu diferencial nesse novo mundo, né? Então, como inovar e gerar valor ao meu produto nesse novo normal? Como é que eu vou inovar? Todo mundo está inovando, mas o que você vai fazer? Ah, Daniela, eu estou esperando alguém me dizer, ninguém conhece melhor o seu negócio do que você, empresário. Ninguém. Nem o melhor consultor do mundo conhece tão bem o seu negócio quanto você. Então, com certeza, você resolvendo repensar o seu negócio, repensar suas estratégias, as ideias virão e com certeza a empresa vai se reestruturar de uma forma bem melhor, bem mais flexível. E o plano financeiro, ele tem que estar alinhado com esse plano estratégico. Eu preciso alinhá-los, porque senão, gente, o financeiro vai servir apenas para registrar, né? Ah, o financeiro está fazendo o quê? Está registrando as minhas vendas, as minhas compras, meus pagamentos, recebimentos. Isso não é financeiro. Financeiro é o quê? É projeção, é análise, é discussão, é estratégia que precisa mudar, porque o financeiro não alcançou meta. Financeiro é isso. Financeiro é muito maior. Então, pagamento e recebimento faz parte? Faz. Pagamento e recebimento é importante? Super importante. Mas não é a única coisa que nós precisamos ver, principalmente agora. Então, o que eu tenho que fazer? Levantamento da minha situação inicial, como é que está a minha empresa hoje, projetar o financeiro, ou seja, fazer um fluxo de caixa aí para no mínimo 6 meses, que é o mínimo que nós podemos enxergar. Focar em produtos de giro rápido, que gerem caixa, claro que aí vai depender do meu setor, depender do que eu vendo, mas na grande maioria, giro rápido é o melhor negócio, por quê? Porque é o dinheiro girando, você conseguindo cobrir aquelas contas e você conseguindo planejar aí uma retomada. Negociação de prazos médios de compra, ou seja, compro o meu fornecedor à vista, vamos negociar, vamos fazer parceria, vamos aumentar o prazo, porque eu preciso, eu estou administrando o meu financeiro, e de repente eu ter fluxo de caixa, planejamento financeiro, apuração de resultado, o DRE, o chamado DRE, e eu trabalhar isso, pessoal, previsto e realizado, com um monitoramento constante. Então, isso, com certeza, esse remédio, entre aspas, vai fazer com que a sua empresa chegue muito mais rápido do que uma empresa que simplesmente corre ali, pega o empréstimo, joga no caixa,
fica pagando contas, esperando para ver o que vai acontecer, né? E sem tomar nenhuma atitude proativa. Então, se você for proativo, traçar suas estratégias, criar os seus indicadores, acompanhar seu fluxo de caixa, pegar um recurso barato para que você consiga administrar e você consiga monitorar isso de forma eficiente, você vai chegar, né? Por quê? Porque, Daniela, a estratégia ela não é obrigada a ser a estratégia perfeita, mas ela pode ser mudada. E eu só sei que eu preciso mudar quando eu percebo que ela não está dando certo. E quem me dá esse alerta? São os meus indicadores. Meus indicadores vão dizer, Daniela, está caindo cada vez mais, esse plano não está dando certo. Vamos mudar de caminho. Então, o monitoramento é fundamental nessa hora. Então, eu preciso levantar essas situações, né? Conhecer os controles da empresa. Ah, Daniela, isso é muito básico, isso é muito simples. Pessoal, como é que eu vou conseguir ter um indicador eficiente se eu não sei nem quanto é o meu contas a pagar, o meu estoque? Se eu não tenho controle? Então, como é que eu vou ter um indicador para me dizer algum caminho se eu nem dentro de casa, dentro da empresa, não tenho organização, né? Então, elaborar a previsão, que é o fluxo de caixa, analisar qual é o capital de terceiro necessário, quanto você precisa para poder começar a essa reestruturação, qual é o dinheiro necessário para isso, e acompanhar isso através dos relatórios financeiros e dos indicadores, né? E aí nós temos como base, para implantar esse controle, Daniela, eu tenho um controle na minha empresa, ele não é perfeito, isso é o que eu escuto, tá, pessoal? Ele não é perfeito, mas eu tenho lá um sistema, eu tenho um softwarezinho lá, tenho um setor financeiro, o pessoal que cuida, aí eu pergunto, dá para confiar 100%? Não, 100% não, dá para confiar 90%, 95%, não dá para confiar, né, gente? Controla ou não controla, não tem meio controla, né? Daniela, eu quero implantar esse controle eficaz, efetivo na minha empresa. Eu preciso, pessoal, ter processo definido. Eu tenho que saber quem faz o quê. Quem compra, quem vende, quem recebe, quem paga. Ah, Daniela, eu sou uma pequena empresa, todo mundo faz tudo. Não é todo mundo faz tudo, pessoal. Eu posso até acumular duas funções com alguém, mas eu tenho que ter uma organização dentro disso. Então, o processo, ele precisa estar claro para as pessoas. E eu preciso ter gestão. O segundo ponto que eu coloquei aqui para você começar essa organização é que você tem um software eficiente, você tem que ter um sistema que te dê segurança, que te dê relatórios confiáveis. E o terceiro, eu preciso de pessoas capacitadas, pessoas que saibam o que estão fazendo. Muitas vezes eu contrato profissionais, mas eu não treino da forma adequada, então não consigo ter relatórios adequados. Por quê? Porque eu não tenho um processo definido, ou eu não tenho um software eficiente, ou eu não tenho pessoas capacitadas. Um dos três. Se eu não tiver um dos três, a coisa não vai caminhar, não vai funcionar, e eu não vou conseguir ter nenhum tipo de controle, indicador, muito menos. O segundo ponto é o fluxo de caixa, que é o planejamento financeiro. Eu acho que fluxo de caixa é o nome mais falado desde que começou essa pandemia. Planejamento financeiro. Se você pesquisar no Google, é o que todo mundo fala. Daniela, o fluxo de caixa, o meu fluxo de caixa está ruim, o meu fluxo de caixa está isso, está aquilo. Tá, tudo bem. Ninguém está com fluxo de caixa 100%. Aliás, até alguns setores estão, né? Muito bem de fluxo de caixa. Mas a maioria não. Então, para eu fazer o meu fluxo de caixa, para que ele seja confiável, ele é uma previsão, né? Para ele ser confiável, eu preciso entender qual é a tendência do meu mercado. Para onde está caminhando o meu mercado? Eu não posso comparar uma loja de roupas, pessoal, com um restaurante, nem com a indústria, né? Nem com a metalúrgica, nem com... Não dá, são mercados diferentes, né? Então, cada mercado aí tem a sua tendência de crescimento. Quais as estratégias melhores para eu atuar nesse mercado que eu estou? Por que o cliente me procura? O que o meu cliente quer? O que ele busca, né? Então, a terceira coisa é, para eu fazer um fluxo de caixa, eu tenho que ser flexível. E eu tenho que monitorar, eu tenho que estar toda hora vendo se aquilo deu certo, deu errado, vai faltar capital, vai sobrar, e eu tenho que estar administrando. Eu tenho que estar, novamente, eu vou usar essa palavra, eu preciso me apropriar do meu negócio. Fluxo de caixa sem apropriação não funciona.
Daniela, então eu quero dar início a esse fluxo de uma forma efetiva, de uma forma que eu saiba que eu vou ter realmente um retorno, né? Eu vou ter, assim, números para analisar, eu vou entender como é que está a minha empresa nesse momento de retomada, né? Então, eu preciso ter uma meta de vendas, de contas a receber, eu preciso conhecer o estoque, eu preciso saber como é que está o meu custo fixo, né? Folha de pagamento, aluguel, luz, telefone, não sei o quê. Então, eu tenho que saber esse amontoado de pagamentos e recebimentos que a minha empresa tem diariamente. Então, se eu tiver a pandemia e o meu setor diminuiu o faturamento, será que eu diminui custo? Deu para diminuir? Se não deu, eu estou com um custo alto para um faturamento baixo. Então, eu preciso fazer a gestão em cima disso. E eu só faço através do fluxo de caixa. E aí vem um modelo, né, de fluxo de caixa, onde a empresa aí tem uma previsão, né, de recebimento, de pagamentos, e que isso, embora pareça simples, dá ótimos resultados se for bem administrado. Isso aqui, bem administrado, faz com que a empresa atinja as suas metas, faz com que a empresa consiga um capital para reinvestimento e faz com que a empresa, principalmente, se recupere do endividamento. Por quê? Porque a maioria das empresas hoje está com altíssimo endividamento. E de quanto eu vou precisar, Daniele, para esse capital de giro? Quanto que eu vou precisar para conseguir aí fazer com que eu volte realmente, com que a empresa comece a caminhar aí com saúde, né? Então, o capital de giro, pessoal, 90% das empresas de pequeno porte, 90% do tempo do gerente financeiro é para gestão de capital de giro. Então, é aquela empresa que é o tempo inteiro pegando recurso, aí fica de novo no vermelho, usa cheque especial, pega um empréstimo, cobre outro, tem empréstimo em 5 instituições diferentes, não consolida, não busca um planejamento de médio e longo prazo. Então, a maioria tem esse problema aqui do capital de giro. Então, evite esses fatores. Evite um prazo médio de compra em desequilíbrio, né? Compra, venda, estocagem. Evite. Eu sei que muitas vezes não depende da empresa, depende do mercado. Mas você tenta equilibrar isso aí da melhor forma. Excesso de compra à vista. Daniela, toda vez que eu compro à vista, eu tenho que desembolsar o dinheiro. Às vezes, eu ainda tenho que produzir, eu ainda tenho que vender e depois ainda tenho que receber. Então, isso faz com que o meu capital de giro realmente seja muito menor. Altas retiradas de Prolabore, evite, principalmente nesse momento, caso possa, né? Atraso no recebimento dos clientes, vai realizar uma venda, procura fazer uma venda de qualidade, uma venda que tenha um pouco mais de segurança, né? Para que evite aí, principalmente nesse momento de alta inadimplência, né? Estoques com baixo giro, evita ter estoque de baixo giro. Se ele não gira muito e você está buscando que a coisa comece a girar, procure focar em itens que tenham um giro maior, para que você não fique com aquele capital ali parado, né? Investimentos realizados sem planejamento. Precisou investir? Olha o mercado, olha a taxa, olha a carência, porque o dinheiro do capital de giro é sagrado. Procura não mexer no capital de giro caso a sua empresa consiga ter um capital de giro, né? Não vale a pena, né? E para isso nós trouxemos aqui duas linhas de crédito aí que estão sendo oferecidas, que são muito procuradas hoje no mercado, né? Eu peguei as duas melhores, mas existem várias, né? Um é o do crédito BNB, né? Que é o FNE emergencial. Esse crédito, pessoal, ele é oferecido de forma diferenciada a municípios que estão localizados no sertão, né? O sertão, ele cita o município de Sobral e Redondezas, né? Então, nós temos aí para capital de giro, para micro e pequenas empresas, né? O limite aí de até R$100 mil, uma taxa de 0,21% ao mês. Isso é fato, né? Está no site, né? O gerente também, ele está viabilizando, e um prazo de até 24 meses, com a carência até 31 de dezembro. Então, é uma taxa razoável, né? É uma taxa boa para se trabalhar, principalmente no mercado de hoje. E para investimento, eles dão aí um limite de até R$200 mil, com a taxa fixa de 0,21 e um prazo de até 12 anos para pagar, a depender, claro, de para que é realizado o investimento. É feito toda uma análise.
Para que você consiga aí acessar, né, esse passo a passo para esse crédito do FNE emergencial, que ele está muito bom, eu coloquei aqui o link, que é onde você entra já diretamente num tutorial, onde ele pede lá que você preencha dados, já para lhe dizer qual é o seu crédito. Eles realmente, o BNB, ele tem uma fama de ser mais burocrático, mas eu estou acompanhando algumas empresas que estão pegando crédito, e essas empresas estão tendo muito mais rapidez agora, porque eles melhoraram os processos dele no digital. Então, isso realmente está girando, está acontecendo, né? O outro crédito importante que eu encontrei também foi o FAMP. O FAMP é um fundo de aval para as micro e pequenas empresas que o Sebrae disponibiliza nos bancos conveniados. Então, o Sebrae, ele tinha uma reserva lá de cerca de 12 bilhões, e essa reserva do Sebrae foi colocada como garantia para os empréstimos de micro e pequenas empresas. Então, vocês sabem que quanto mais a garantia, né, a garantia é efetiva, menor é a taxa, porque o banco tem uma garantia, né? Então, esse fundo de aval do Sebrae, ele facilita que as empresas que não tenham garantias reais, não tenham fiador, não tenham um imóvel para dar em garantia, que o banco consiga aí, facilitar esse crédito através do FAMP, né? O FAMP hoje eu peguei, tem várias instituições, mas eu peguei aí a da Caixa Econômica, que é a que mais está sendo procurada, e ele tem um limite máximo aí de 125 mil para empresa de pequeno porte, onde a taxa de juros parte de 1,19% ao mês. Ó, compare aqui o FAMP com o FNE emergencial, né, e você vê aí a diferença, né? O FNE emergencial, na minha opinião, ele ainda é bem melhor, mas você precisa ter, claro, algumas garantias, mas é infinitamente, né? O acesso ao crédito FAMP, que é o acesso aí do Sebrae, né? A gente colocou também aqui um link para que você que queira, né, ter mais informações ou queira realmente estar interessado nesse crédito, né? Deixamos aí o link para que você preencha. O Sebrae acompanha todo esse processo. E é muito importante, pessoal, algumas questões. Antes de ter acesso a esse crédito, é muito importante conhecer qual é a sua necessidade. Qual é a necessidade de capital de giro que você tem através do seu fluxo de caixa projetado. Não adianta nada você pegar capital de giro, o máximo valor, se você ou não vai precisar nem a metade, ou você vai precisar muito mais do que aquilo. Então, não vai resolver o teu problema. Então, caso seja uma busca de crédito, você está precisando, primeiro tenha certeza realmente de quanto você vai precisar. O outro ponto é, se o crédito for para investimento, não use o capital de giro, né? Mantenha o seu capital de giro preservado. O crédito pode ser um grande aliado, porém, se ele for mal dimensionado e mal administrado, com certeza ele será o seu pior inimigo. Então, preciso projetar o fluxo de caixa, analisar a minha capacidade de pagamento, qual é a parcela que cabe aí no meu fluxo de caixa mensal, como que eu vou pagar essa parcela, eu já tenho que projetar isso antes, porque o banco, ele me dá uma previsão de quanto serão essas parcelas, de quanto será esse juro, e eu tenho como fazer isso. Então, nesse momento, pessoal, é crucial que o empresário se aproprie dos seus números. Mesmo, Daniela, eu não sou a pessoa que cuida dos números, eu sou o dono da empresa, mas eu tenho um financeiro. Participe de tudo, porque esse momento é muito importante. É um momento crucial, eu diria. E por isso, né, gente, por toda essa questão da falta do capital de giro, a gente comenta que o ciclo da empresa ele tem que estar ajustado. A empresa que é a indústria, por exemplo, ela tem que comprar matéria-prima, ela tem que produzir, ela tem que pagar o fornecedor, ela tem que vender e ela tem que receber. Todo esse ciclo aí exige que a empresa tenha capital de giro. Agora, você imagina a empresa parar de vender, estando com uma série de boletos a pagar e a produção em andamento e tudo acontecendo, e de repente o faturamento parou, né? Então, foi isso que aconteceu com muitas empresas. Então, hoje, nessa retomada, que o mercado está voltando, que a economia recuperando, eu preciso entender como é que está funcionando a minha empresa hoje. Eu preciso levantar esses números e saber qual é o meu ciclo econômico, qual é o tempo médio em que eu compro a minha matéria-prima e vendo. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro, né, pessoal? Eu preciso de caixa. E caixa só vem através de venda. A não ser que eu vá injetar capital no negócio, né? Que não é o que nós estamos falando aqui. Mas para eu injetar dinheiro na empresa, eu preciso vender.
para eu vender, eu preciso produzir, para eu produzir, eu preciso de dinheiro. Então, o ciclo, ele fica girando, né? E quanto mais rápido esse ciclo girar, mais dinheiro a sua empresa vai ter. Quanto mais rápido eu comprar, produzir, vender e receber, quanto mais rápido esse ciclo girar, mais rápido eu consigo alimentar o meu caixa, né? Eu consigo fazer com que o meu caixa respire um pouco melhor. Então, eu preciso entender disso dentro do prazo médio, né? Prazo médio de estocagem, o tempo médio, né? Que o meu estoque fica ali dentro de casa, se ele for muito alto, eu vou estar com problema de fluxo de caixa. Por quê? Porque eu estou demorando para vender. Se o meu prazo de pagamento a fornecedor for muito alto, então o que acontece? Eu vou ter espaço, eu vou ter como respirar. Daniel, eu estou pagando o fornecedor em 4 parcelas e eu vendo em 2. Ô, coisa boa, rapaz. Porque então, se tu comprar, conseguir vender rápido e receber, o fornecedor que vai estar bancando parte do teu estoque. Então, toda essa, vamos dizer assim, todo esse conteúdo, né, todo esse conhecimento de finanças agora faz toda a diferença para essa reestruturação. Embora nós estejamos falando de estratégia, mas estratégia sem dinheiro, como é que vai conseguir alcançar? Então, tudo isso tem que estar muito ligado, né? Tem que estar conversando muito bem. E com isso, eu também tenho que saber qual é o meu resultado, né? Quais são as minhas vendas, quais são os meus custos, quais são as minhas despesas, qual é a minha margem. E aqui eu tenho que trabalhar isso de forma pontual, né, pessoal? Pontual. Custos fixos e custos variáveis. Custos fixos, né, pessoal, é aquele que tem, independente de vender ou produzir, o custo fixo permanece. Custo variável, não. Eu só vou ter esse custo à medida que eu produzir mais, o custo aumenta. À medida que eu produzo menos, eu tenho uma tendência a reduzir esse custo. Ele é mais parceiro. Então, quanto mais a empresa consegue reduzir esse gasto fixo que ela tem, e aí ela reduz através da tecnologia, ela reduz através desses investimentos que nós estamos falando, importantes para o dia de hoje, para que a empresa consiga reduzir esse gasto fixo e competir melhor. Daniela, como é que a empresa compete melhor? Ela compete melhor quando ela consegue ter um custo mais acessível, vamos dizer assim, e ela consegue repassar isso para o preço final. Ela consegue trazer um produto de qualidade a um preço mais acessível e produz rápido, entrega rápido. Então, essa é uma empresa que vai ser a empresa do futuro. Por quê? Porque ela é rápida. Ela não tem grandes estruturas mais, ela não tem mais peso, né? Aquele peso que a empresa tinha que investir ali, aquele absurdo de dinheiro. Então, hoje, as coisas funcionam de forma muito rápida. E quanto mais rápido esse estoque gira, mais dinheiro a sua empresa vai conseguir oferir. Mais dinheiro, fluxo de caixa saudável, empresa em recuperação. Então, claro que cada empresa, cada negócio aí, claro que tem as suas, vamos dizer assim, as suas peculiaridades, né? A gente sabe que a indústria, ela não compra e vende rápido, ela produz ainda. Quanto melhor o maquinário que você tiver, mais rápido você produz. Se você estiver investindo em inovação, mais rápido você produz. Estou investindo, Daniela, em abrir mercado. A minha indústria agora está vendendo para, sei lá, está vendendo para o exterior, né? Estou exportando. Que maravilha! Tu tem capacidade? Tenho. Adquirir uma máquina que ela produz 4 vezes mais. Pessoal, tudo isso é redução de custo e aumento de produtividade. É a empresa de hoje, né? Então, temos que pensar nisso dentro do nosso negócio. Cada empresário, onde é que você se encontra dentro desse mercado novo, né? Qual é o teu ponto de equilíbrio? Quanto é que é o teu custo fixo, o teu custo variável, as tuas vendas, qual a tua meta? Onde você quer chegar, né? E aí, para isso, nós trazemos aqui a importância desses indicadores financeiros estratégicos, que são critérios para que você escolha. Eles precisam ser relevantes, eles precisam ser mensuráveis e eles precisam ser objetivos. Tem algumas empresas que eu acompanho que tem lá um quadro de indicadores com mais de 50. Se você me perguntar o que o gestor financeiro olha de fato, eu vou dizer que ele olha 5 ou 10, no máximo. Então, não necessita de um amplo número de indicadores. Eu necessito de indicadores que me deem as respostas que eu preciso ter. Então, essa eleição de quais indicadores você vai precisar vai depender da tua necessidade, da relevância do gasto e qual é o teu tipo de negócio. O que você precisa acompanhar com mais cuidado? O que você precisa monitorar melhor, né? Então, ele tem que ser relevante, ele tem que ser mensurável e ele tem que ser objetivo. Então, com isso, nós trouxemos um exemplo aqui, ó, de integração entre estratégia e finanças.
A empresa tem como estratégia reduzir margem de lucro de um grupo de produtos, visando a venda em maior escala, maior volume, e captar recursos no curto prazo, vender com prazo curto. Então, a empresa diminui a margem de lucro, vai vender o produto mais barato, na intenção de vender mais volume e captar dinheiro rápido. Essa é a estratégia dessa empresa. Qual o indicador financeiro que pode acompanhar se isso está dando certo ou errado? O primeiro é a margem bruta. Daniel, o que é a margem bruta? A margem bruta, pessoal, é o valor de venda menos o custo do produto. Aquilo ali é a margem bruta. A margem bruta, ela vai cair em termos percentuais, né? Porque eu vou vender mais barato, meu custo permanece. Porém, ela vai aumentar em termos financeiros, por quê? Porque eu pretendo vender em maior escala, em maior quantidade. Então, mesmo eu perdendo ali 5% de margem, se eu vender ali 40% a mais, eu vou ter um ganho. Por quê? Porque a minha estratégia foi essa: diminuo margem, mas ganho em volume. Só que se a margem bruta e o prazo médio de vendas não me derem o sinal de que isso está acontecendo de fato, eu vou saber que a minha estratégia não está dando certo. Então, eu preciso ter números que me digam, olha, está crescendo, está caindo, não está acompanhando. Porque senão, pessoal, eu vou ter que olhar coisa por coisa, isso vai levar muito tempo, e isso vai fazer com que eu não tenha respostas objetivas e absolutas. Então, eu preciso de indicadores. E quando o gestor começa a analisar esses indicadores e acompanhá-los de uma forma periódica, naturalmente o seu negócio evolui. Porque você identifica de imediato que não deu certo e muda de estratégia, muda de atitude. Então, não tem como não evoluir se você tiver gestão e tiver algo para acompanhar. Então, eu trouxe essa reflexão, né, para vocês aí no final. Essa reflexão diz o seguinte, ó. Existem 3 tipos de empresas e pessoas, né? Aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que ficam vendo as coisas acontecerem, e aquelas que se perguntam, o que foi que aconteceu? Né? Então, qual é a tua empresa, né? Quem é você? É aquele que vai ficar vendo as coisas acontecerem? É aquele que vai se perguntar o que foi que aconteceu? Ou é aquele que vai fazer acontecer, né? Então, na verdade, a hora é essa de fazer acontecer. E para isso é preciso adaptar. A gente tem que se adaptar. A gente tem que mudar, né? A gente tem desafios pela frente. E eu digo, pessoal, todos os empresários, não só os empresários, né? Os consultores estão com desafios, as pessoas que estão trabalhando na área de serviço estão com desafios, então todos precisamos nos adaptar. E não é, olha, e aí tem uma frase aí do Darwin, né, que eu acho muito legal, eu acho que tem a ver, né? Não é a mais forte das espécies que sobrevivem, nem a mais inteligente, mas é aquela que melhor se adapta às mudanças. Então, nós estamos num mundo que está mutável, a todo momento existe uma mudança, a todo momento é uma novidade, a todo momento é algo tecnológico que surge, a todo momento isso está pungente, né, eu diria, e se nós empresários não soubermos como nós vamos nos adaptar a isso, como nós vamos nos posicionar, quais são as nossas estratégias, realmente as coisas não ficarão bem. Então, o ideal é que você comece a refletir sobre isso, faça a jornada, né, do IEL, a jornada empresarial, tenha as mentorias, escute o que os consultores têm a dizer, e em seguida você decide, né, para que caminhos você vai percorrer, né, as mentorias, pelo que eu vi, são gratuitas, eu acho que vale muito a pena, né, essa divulgação aí entre os empresários. E, por fim, eu quero agradecer, muito obrigada, espero ter sido, assim, bem objetiva, o assunto é muito amplo, né, é muito grande, mas eu tentei aí trazer o máximo que eu pude, assim, de resumo, entre aspas, né, do que eu vi, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, e aí passo a palavra ao meu amigo Jackson. Muito obrigada. Daniele, mais uma vez nós que agradecemos. É muito oportuno escutar a sua fala, porque você traz e é muito resiliente assim nessa necessidade dessas mudanças para os negócios. Ficou muito
muito marcado para mim na sua fala, que é muito importante que todos sejam realistas diante dos obstáculos que existem a superar, né? Não adianta a gente imaginar algo ou definir algo que esteja fora do alcance dessas organizações para que sejam feitos, né? Tem que ser muito pé no chão nesse momento. Na fala do Dr. Fernando lá no início, traz isso também diante desse momento de mudança que nós precisamos. E assim, eu acho que essa sensibilidade do gestor, dos empreendedores, enfim, dos líderes, né, para que esse é um momento de redesenhar os negócios, isso diante dos desafios que nos põe à prova, eu acho que esse é um momento que precisa ser encarado dessa forma, um momento de redesenhar as empresas. E esse momento que nós estamos aqui é um momento que ele é propício, ele não faz sentido para a gente, porque nós estamos, além de tudo isso, nós estamos cumprindo uma diretriz do nosso presidente, que é aumentar efetivamente a nossa atuação, a nossa interiorização. Nós, enquanto instituição, colocamos todo o nosso ecossistema de parceiros para introduzir, né, novos recursos e levar uma resiliência de transformação, uma resiliência digital e uma resiliência da gestão organizacional para esses negócios no momento de mudança. E nós do IEL colocamos todas as nossas soluções à disposição das indústrias, dos empresários, dos empreendedores. Esse momento da jornada, como você bem falou, ele é um momento a ser aproveitado e ele é um momento gratuito. As mentorias, elas contarão com sessões gratuitas, né, de até 4 mentorias de 1 hora. Então, eu acredito que há de se extrair muito, de se aprender, né, no momento de mentoria. Eu vou falar mais adiante, ao final, sobre o detalhamento dessa mentoria. Eu queria que o nosso colega, o Rafael, esse é o momento dele, né? Eu já estou me estendendo um pouco, mas esse é o momento dele falar um pouco sobre o instrumento. E mais uma vez, Daniela, agradecer, tá bom? Com relação às suas explanações, é muito oportuno sempre. Eu que agradeço a vocês todos. Muito obrigada, viu? Obrigado. Oi, pessoal, boa tarde. Eu vim aqui Rafa. com essa missão, né, de complementar aí o que a Daniele colocou e o Jackson também, em termos de mostrar um pouco dessa ferramenta que está atrelado, né, à jornada empresarial do IEL e que tem essa visão justamente de orientar, né, as nossas soluções para as demandas da indústria, né, das demandas das empresas participantes. Então, como a própria Daniele, né, várias vezes colocou, as dores são muitas, né, porque o desafio é grande, mas elas são particulares, né, de cada empresa. Então, a gente precisa entender a fundo essas particularidades e tratar elas como particularidades. Então, para isso, a gente já vem, né, até antes do período, antes do advento da pandemia e do isolamento social, a gente vinha desenvolvendo uma série de ações, né, pela Federação das Indústrias, ligada à perspectiva de digitalização. Essas iniciativas desde o início, né, elas tiveram com esse foco não tecnológico, né, a tecnologia ela está sempre pensada como um meio, não como um fim, e a grande finalidade nossa desde o início, né, que se fortaleceu, né, durante todos esses desafios que a pandemia trouxe para a gente, está sempre voltada para a ideia de qualificar a demanda da indústria, né, para que a gente possa ser realmente assertivo nesse atendimento dessa demanda. Então, como as mentorias, né, vão ser feitas dentro dessa jornada para cada uma das empresas participantes, a gente tem essa perspectiva de compreender a fundo as necessidades de cada indústria e utilizar essa compreensão como um insumo para que os mentores, né, e os consultores possam conduzir o trabalho dentro dessa perspectiva personalizada, né? Então, é uma ideia de um atendimento realmente personalizado em função dos desafios específicos que cada uma das empresas está, né, enfrentando. E para isso a gente, né, desenvolveu já há um tempo e vem aprimorando, né, toda uma ferramenta que resulta no que a gente chama de um roadmap de desenvolvimento empresarial, né, que casa justamente com a proposta da jornada estratégica empresarial do IEL,
E aí eu vou apresentar rapidinho para vocês o que seria essa proposta dessa ferramenta, né, só para dar ciência de como funciona, do que se trata, né, e dar para vocês também insumos de como utilizar, como um pontapé inicial, né, dos próximos passos da jornada, que seria justamente trabalhar essas particularidades, essas necessidades específicas de cada empresa, com o apoio aí das mentorias. Tá, vou fazer uma apresentação aqui bem rápida, que traz um pouco disso. E aí a ideia é basicamente a seguinte, está ligado, né, à Diretoria de Inovação e Tecnologia do Sistema FIEC, dentro da estratégia de transformação digital do próprio sistema, né, que está em curso, na perspectiva de gerar essa orientação para o mercado, né, e essa qualificação da demanda das indústrias. E toda essa ferramenta cria um roadmap, né, que dá aí um guia, um mapa, um caminho para que se possa promover o desenvolvimento de cada empresa em função de suas particularidades. E aí, para isso, a gente parte de um conjunto de perguntas, né, que vão ser disponibilizadas para vocês por meio de um formulário eletrônico, e é um conjunto de perguntas que serve muito de uma autorreflexão, né? Então, a ideia é que vocês possam preencher esse material e a cada questionamento que for feito, vocês possam refletir sobre qual, de fato, é a resposta mais assertiva, né, em função da experiência e da condição do negócio de vocês, principalmente no contexto atual. Então, todas as perguntas elas são colocadas dentro de uma escala de respostas, elas estão todas parametrizadas para uma escala de 1 a 5, né, essas questões elas cobrem boa parte aí das áreas de atuação da empresa como um todo, né? Então, abrange estratégia, gestão, produtos, processos, produção, qualidade, eficiência energética, a parte mais de automação, comunicação com o mercado, incluindo aí marketing e vendas, né, e outras ações dessa natureza, e a relação com o meio ambiente e as questões de sustentabilidade, né? Então, é um grande panorama para que se tenha uma autorreflexão sobre a atual condição da empresa. E uma vez vocês respondendo esse formulário, né, ele já está atrelado ao algoritmo, a toda uma estrutura de processamento dessas informações, e o resultado que vocês vão ter já de pronto, né, na medida em que vocês finalizarem esse preenchimento, vocês vão receber no e-mail de vocês um relatório mais ou menos nesse padrão aqui, né? Então, já com esse design, já com toda essa perspectiva visual, para facilitar também as perspectivas de análise, né? E aí ele se desdobra, né, nesse roadmap, que abrange aqui esses 10 itens. Os 10 itens são, né, um pouco daqueles que eu citei há pouco, e eles, como eu falei, né, abrangem aí as dimensões, né, da empresa como um todo e se subdividem em 21 outros elementos que vão ser avaliados e que vão dar aí esses percentuais de desempenho, né, de cada uma das empresas, em função do que vocês marcarem, e vai criar aí esse roteiro, né, esse roteiro de 10 passos que vai ser percorrido de maneira diferente em função das empresas, em função de cada empresa, né, do caminho de cada empresa. Então, vocês vão percorrer aí esses 10 passos com a ajuda dos mentores, né, dando mais ou menos atenção a cada um desses itens avaliados, né, em função aí do que vocês próprios marcarem, né? Esses textos que estão aí também dispostos, eles são orientações que o próprio algoritmo dá para vocês, né, fazendo aí algumas recomendações sobre o que fazer em relação a cada um desses itens, a partir do que vocês próprios marcaram, né? Então, vocês teriam aí 3 caminhos, esse jogo de cores também, né, é uma forma de tornar didática essa avaliação. Ela inclui o caminho crítico, que seriam os itens mais marcados aí de laranja, que são os pontos de melhoria, né? O caminho neutro, que está em cinza, que são os pontos que não são nem tão gritantes, nem tão em tão boas condições, e os itens marcados em verde, que são os itens que a empresa está em melhor condição, né? E pode explorar isso como forças, né? Até para atacar aí os pontos em laranja. E aí esses itens todos eles se desdobram, né, num relatório mais analítico, fazendo aí um apontamento sobre como tratar, né, cada um desses itens de maneira assertiva. Esse material vai ser insumo também para os mentores, para os consultores, né, para que eles possam, a partir dessa visão, né, desse raio-x da empresa como um todo,
traçar todo um plano de desenvolvimento, né, da empresa e de crescimento da empresa a partir daqui, né? Então, seriam os insumos iniciais para que a gente tenha realmente essa demanda qualificada, os desafios qualificados, para que as mentorias possam ser bem assertivas e direcionadas, né? A gente ganhe tempo com isso e vocês próprios também possam ter aí as próprias análises em função de uma reflexão tanto de aplicação, né, como de leitura do relatório ao final, né, principalmente do roadmap como um todo. Então, em resumo, é isso. Né, acabei tendo aí a participação especial do meu filho, que está aqui ajudando nas coisas. E fico à disposição para qualquer dúvida. Rafa, obrigado pela participação. Acho que deu para ter um entendimento amplo com relação ao diagnóstico em si. O diagnóstico, ele é muito focado e ele vai subsidiar de informações, esse preenchimento, os nossos mentores, né, que no caso são os nossos consultores, que conduzirão essas sessões com vocês, empresários. E assim, a gente tem dois eixos de trabalho, né, a realizar isso, muito claro, que é a questão da recuperação e da sustentabilidade, né, dos negócios, em algumas áreas críticas, né, que são necessárias ações mais emergenciais ou mais urgentes, né, diga assim. Então, que são questões de governança, gestão de pessoas, a questão financeira, como bem abordado pela Daniele, questão de suprimento, questão de logística também, muito importante, né? Clientes, receitas e, mais do que nunca, a questão da tecnologia da informação e suas abordagens com relação, de uma forma macro, essa parte digital, tá bom? Então, essa abordagem permeia isso. Eu vou detalhar aqui, até o Rodrigo já colocou a apresentação para vocês. Aqui é um slide detalhando como se dá esses passos para a adoção da jornada e no que ela consiste, né? E o que nós objetivamos com a jornada. O primeiro momento, que é o lançamento da jornada, que é esse momento que nós estamos realizando agora com vocês, que se dá com a participação de um consultor sênior, né? Como eu falei inicialmente, que no caso é a Daniele Porto. Na sequência, tem o preenchimento do instrumento, da ferramenta, que é um auto-preenchimento, tá bom? Nós vamos disponibilizar esse link, vocês vão acessar. Em qualquer dificuldade, nós também disponibilizaremos o nosso contato de WhatsApp, de e-mail, para vocês tirarem dúvidas que são mais recorrentes. Mas eu acredito que vocês terão uma facilidade para responder, devido às perguntas serem até muito intuitivas com relação ao negócio. Se você tiver um conhecimento breve e assim bem preliminar do seu negócio enquanto gestor, você terá condições de preencher. Outra coisa, e já abordando, nosso foco prioritário é a indústria, contudo, ele não está restrito ao preenchimento da indústria. Qualquer empreendedor, qualquer empresa que queira, se você conhecer alguma empresa que esteja com alguma dificuldade e que você enxerga, né, ter essa necessidade de participar e que nós podemos impactar esse negócio e ajudá-lo, também pode disponibilizar. É obrigatório para receber as mentorias o preenchimento desse diagnóstico, tá bom? As mentorias, elas se darão em até 4 sessões de 1 hora cada. Nós disponibilizaremos com base, nossos consultores, com base no diagnóstico preenchido e da síntese dessas informações e serão agendados. As mentorias, elas serão realizadas virtualmente, tá bom? Elas serão por meio de ferramenta como esta, como o Google Meet, e serão disponibilizadas e terá o acompanhamento, além do consultor, de um analista do IEL para acompanhar todas as necessidades do negócio, desse cliente, desse negócio, tá bom? É importante também, e eu faço uma ressalva de dizer que, assim, e de fato, o que é uma mentoria? É uma orientação. Muitas vezes se pensa em uma mentoria como uma orientação apenas com conhecimento tácito, intuitivo. No nosso caso, não é bem isso.
no nosso caso, os nossos consultores, primeiro, eles não são selecionados aleatoriamente, eles são designados de acordo e com base no preenchimento do diagnóstico, e que esse diagnóstico aponta uma área que tem um olhar especial e que esteja crítica com relação ao que nós construímos e que nós entendemos dentro dessa gestão do negócio. E essas pessoas que serão selecionadas para a realização das mentorias, elas têm as melhores experiências e reputação no mercado para começar essa definição dessa transformação para o negócio de vocês. E assim, não existe regra pronta, como o Rafael falou. A gente aqui vai construir, bem mesmo até que acreditamos não saber o que é melhor de uma forma preliminar. E isso será muito com base nas informações que serão repassadas, tanto do preenchimento do diagnóstico, como das sessões que serão realizadas, tá bom? E ao final, as mentorias e todo esse processo ele é gratuito, a empresa não vai arcar com nenhum custo inicialmente para a realização de nenhum desses processos. Isso o nosso objetivo é dar apoio aos negócios e fortalecer esses negócios diante dessa retomada, né, e que sejam mais assertivos e rápidos para essas tomadas de decisões. E, ao final, será entregue um plano de transformação estratégica desse negócio com as ações prioritariamente de curto prazo. Contudo, terão ações também de médio e longo prazo, tá bem? Então, ao final da mentoria, a empresa receberá um plano de transformação estratégica, tá bom? Subsequente a isso, em interesse de realizar a implementação dessas ações, aí parte para uma consultoria. No caso da consultoria, é avaliado e customizado caso a caso, e a empresa vai receber uma proposta comercial. Então, entendam que a consultoria, a partir da consultoria, que é a implementação das ações, mas isso, o consultor, ele fará essa implementação das ações, tem os momentos presenciais, em loco, com definição de equipe, com toda a metodologia que nós do IEL realizamos diante de todo esse processo, que é o mapeamento, que vai através do diagnóstico, da mentoria, aí segue um processo de consultoria convencional, sim, mas customizada para o seu negócio diante das ações que foram definidas. Só um adendo, os profissionais que participarão dessa mentoria, eles são de áreas diversas do negócio. Então, ele permeia e vai de acordo com o apontamento do diagnóstico. Fora isso, eu acredito que já deu para entender esses passos aqui com relação à jornada, né? Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para explanar aqui, né? Nós estamos à disposição. Vão ficar disponíveis aí o preenchimento do instrumento, que é esse link que nós está na tela aí, mas isso vai ser repassado individualmente. Eu gostaria que vocês, de alguma forma, colocassem no chat quem acessou, que não fez inscrição, para ter esse contato, né, e a gente ter esse envio, realizar esse envio para você desse link. O recebimento é automático do roadmap, tá bom? Só reforçando o que o Rafael também já falou. Os agendamentos das mentorias, eles são online, a realização das mentorias, em sua maioria, também. E a apresentação do plano, ela se dá por meio digital também, tá bom? Então, mas isso, claro, a gente vai avaliar a necessidade de cada um, e assim, aqui não tem receita de bolo. Vai ser tudo customizado de acordo com a necessidade que o seu negócio precisa. Deixo aberto para quem quiser realizar suas considerações. Esse nosso momento, ele se encerra por aqui diante do repasse teórico, de toda a palestra que a gente previa realizar com a Daniele, né? Então, se o senhor Fernando Ibiapina quiser falar, dar suas considerações finais,
né, ou outro representante, ou outro colega que dá apoio dentro da jornada, Michel, Alexandre, o próprio Wagner, que conhecem as empresas que aqui estão participando, que são mais próximos, fiquem à vontade. Jackson, veja, como eu falei no início, é importante agora que nós montemos uma estratégia para repassar para as pessoas que não puderam assistir, né? A palestra da Daniele, todos os seus questionamentos também, toda a sua fala, a fala do Rafael, para que a gente possa congregar mais pessoas, né? Principalmente da área industrial. Se algumas pessoas da área industrial não tiverem o interesse que a gente espera, a gente abre para outros setores, como você me falou, né? Outros empreendedores. Então, depois a gente vai manter um contato com o Rafael, o Wagner e o Michel para montar essa estratégia, para poder nós mandarmos esse material e as pessoas iniciarem, né, as respostas do roadmap para que possa ver as mentorias, etc. Eu digo que nós já, 2 empresas já estão certas, que é a Sopremol Pré-Moldados e a Cerâmica Torres. Já eu vou juntar lá com os nossos gerentes para a gente fazer a resposta em conjunto, porque tem toda uma gestão, né? Não é só o Fernando, tem todo o staff que nos ajuda lá a gerir a empresa. Eu não estou lá na empresa, mas ela está funcionando bem, graças a Deus. Tá? Já recebi algumas informações aqui, está funcionando, então é assim. Vou juntar todos eles, dá para nós fazermos as respostas do roadmap. E aí mandar e começar, ok? Depois a gente comunica com todos. Um abraço, okay. Boa noite. Ok, ótimo. É isso mesmo, nós vamos definir essa estratégia e vamos sim encontrar alguma maneira de divulgar esse momento, porque nós vamos disponibilizar, afinal está sendo gravado, e para que as pessoas se atenham melhor aos detalhes do que consiste a jornada e dos passos a serem seguidos, e após divulgar isso, aí nós contamos com o apoio de vocês, que conhecem esses gestores e que são representantes da indústria na região para essa divulgação, né? Porque o nosso objetivo prioritário é a aderência das indústrias, né? E, em sequência, a gente abre para outras empresas participar. Só um minuto, por favor, Jackson. Eu queria mais um questionamento. Nós poderíamos fazer uma edição, não sei se é possível, né, de algumas falas, sua, do Rafael, e deixaria da Daniele como a palestra, digamos assim, magna, né, para que não fique muito longo e as pessoas terminem também não escutando. É importante que se escute o que você falou, a síntese do que você falou, né, a síntese do que o Rafael falou, e fica a palestra da Daniele, é a minha sugestão. Ótimo. Vamos pensar e alinhar essa estratégia para ser o mais rápido e assertivo, assim como nós estamos propondo aqui dentro da nossa jornada, tá bom? É muito boa a sugestão. Até porque o nosso objetivo é ampliar isso, né, e propagar, como eu estou ratificando, para o máximo possível, né, esse é um primeiro momento. Além desses, é importante que todos saibam que as soluções do IEL, elas estão todas à disposição das indústrias, né, então o nosso objetivo é amparar, dar apoio e encontrar soluções para que esses negócios se mantenham, né. Esse é o nosso principal objetivo, é dar esse apoio nesse momento. Jackson, só queria dar uma palavrinha para agradecer a todos, né? Muito obrigado pela presença, né? Pela palestra que eu ministrei, pela atenção de vocês. Dizer ao IEL também que conte comigo, tá? Que caso haja uma nova estratégia, podem contar comigo no sentido de participar, de trazer algum conhecimento, alguma palestra. Estou à disposição, tá bom? Um abraço. Obrigado, Daniele, mais uma vez. A Daniela ela é uma das mentoras dentro da jornada e a participação dela não se estende apenas a esse momento. Ela conduzirá as mentorias junto às empresas que terão afinidade à área temática de atuação
e com certeza, de uma forma geral, ela contribuirá sobremaneira aí para a transformação e o que nós pretendemos atingir dentro desse negócio. Ok, boa tarde. Jackson. Boa tarde, Alexandre. Fique à vontade. Boa tarde a todos. É mais para agradecer, né, a Daniela aí pelas palavras, pela palestra dela, realmente muito, muito interessante. Acredito muito, né, que a gente definindo uma estratégia para trazer, né, o interesse das pessoas, das indústrias que não puderam participar, vai ser muito interessante aqui para a região, tá certo? E é isso, agradecer a Margarete, a você, doutor Fernando, aí, a nossa parceria, e assim, mais uma vez, afirmar, né, que nós da unidade, a equipe de mercado, Wagner e Michel, né, que a gente está aqui à disposição para contribuir no que for necessário. Ok? Muito obrigado a vocês do IEL também, e vamos avante. Alexandre, a gente que agradece também pelo apoio aí. A gente esse é um primeiro momento, a gente vai azeitar essa relação e vai engajar essas empresas a ter essas soluções em mente e impactar esses negócios para que a gente consiga um resultado bom nessa região aí, tá bom? Tem um potencial muito grande. A região do Marco ali, região de Itapipoca, tem o pessoal da Itarema que tem os beneficiadores de coco, então a gente enxerga uma boa atuação e isso é apenas o início. Exatamente, com certeza. Mais uma vez agradeço a todos pela participação, aos empreendedores, aos empresários, a quem nos deu apoio aí incondicional, e eu coloco à disposição todas as suas soluções para as indústrias cearenses. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, gente.